Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A primeira etapa do marketing chama-se pesquisa. Quando a gente olha para o confessionário das igrejas, eles chegavam Pesquisa ali, pura. falavam todas as dores, dúvidas e desejos, que é o mapa 3D da persona. Rapaz, é por isso que a Igreja Católica dominou tanto assim. Por isso que a Igreja Católica conseguiu expandir tão bem sua mensagem. Muito metadado de cliente Totalmente. Toda hora no confessionário. Que legal. Ela seguiu à risca todas as etapas do marketing, só que não era marketing. A gente que aprendeu com eles, na verdade. Debriefou, organizou e chamou isso aí de marketing. Chamou de marketing. Então vamos lá, imaginação, fantasia e alienação. Imaginação é toda essa parte genial do nosso cérebro. Agora, o que é fantasia? Quando a gente quer desligar um pouquinho dessa dor da realidade, a gente vai lá e passa 10 horas assistindo séries da Netflix. A gente fica assistindo aqueles episódios, um atrás do outro, perdendo fome, sono, sede e vontade de fazer qualquer outra coisa. É um mundo de muita dopamina. Gilberto, parece que você está falando de mim. É uma necessidade do ser Eu humano. acredito que de milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Porque, rapaz, é muito irresistível você maratonar, né? Uma série que você gosta na Netflix. A transcendência, ela é uma necessidade do ser humano. Então, sair do real. Sim, sair do real. A realidade ela é muito dura. Então tem muito cortisol, tem muita dor ali. Então, de repente, eu preciso um pouquinho mais de dopamina. Uma dopamina artificial, que é tão simples, é num clique de um botão. É num livro do Harry Potter. É, às vezes, numa plataforma de pornografia, que eu fico vivendo uma realidade que não existe e construo um prazer como se fosse a realidade. Que em excesso é nocivo, né, Isso. Gilberto? O córtex ele não consegue diferenciar muito bem o que é real e o que é fantasioso. Ele sente do mesmo jeito. Mas o problema, Marcos, mora na alienação. É quando você acha que aquela fantasia é real. É quando aquele mundo realmente é um mundo concreto. É quando aquele colaborador de 32 anos de idade vai para a empresa vestido de cosplay. Ele assiste tanto aqueles desenhos e lê aquelas revistas que ele se coloca como a identidade dele sendo aquilo. Daí ele vai para a empresa vestido exatamente daquilo. E é justamente pela alienação que muito empreendedor quebra. Eu pensando aqui com os meus botões. Isso. Porque às vezes a pessoa começa a empreender ou está nos primeiros anos do seu empreendimento, do seu negócio, e ela tem uma alienação, ou seja, ela acredita numa fantasia que tinha na cabeça dela, mas que ela não validou com o mundo real. Sim. Ela não fez benchmark, ela não olhou coisas correlatas. É claro que tem a questão da disrupção, né? Você pode ir lá e disruptar, criar uma coisa que ainda não foi pensada, ou combinar coisas que não foram pensadas. Mas é muito desafiador, né? Muito. Estatisticamente, você ser o próximo Steve Jobs não é nada Mas, fácil. vou contar uma coisa pro pessoal que tá ali assistindo a gente. Bora. Tá vendo isso aqui? Eu vou te mostrar como que o Steve Jobs ele saiu de uma empresa de garagem para uma das maiores empresas do mundo. E não só o Jobs, mas como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Jorge Paulo Lemann e outros grandes empreendedores que são líderes de mercado, utilizaram 3 argumentos de venda que estão nessa pasta aqui, que eu vou falar os 3 já, e se tornaram as maiores referências do mercado. É simples, Marcos. Só que o pessoal, primeiro, não gosta de estudar. Todo mundo quer aprender, mas não quer estudar. E número 2, a gente desaprendeu a analisar o óbvio. O óbvio está na nossa cara. É só você andar numa fila de supermercado, olha para as prateleiras. Não tem um vendedor ali te vendendo. Não tem uma página de vendas. Não tem um monte de cara querendo te aplicar gatilhos mentais. Existe uma embalagem. Simples assim. Se você andar, uma pergunta que eu vou te fazer agora. Se você andar num supermercado, você nunca viu televisão, nem tem celular, nem acesso a jornal e não tem acesso a outras pessoas. E tem 3 maioneses. Qual que você vai escolher? A que mais me chama a atenção. A que te chamar a atenção. Então quer dizer que é embalagem. A embalagem? Embalagem nada mais é que copywriting. Dentro da comunicação existe a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação não verbal ela é 93%. A linguagem não verbal, que é o nosso tom de voz, que é o seu óculos, que é o seu cabelo, que é a sua roupa, é a forma que você me olha, são suas microexpressões. Isso é 93% da venda. Só 7% é a parte verbal.
Portanto, a embalagem, ela vende muito mais que o produto. Legal. E Gil, sabia que dá para embalar serviço também? Dá para embalar serviço também. Porque muito empresário, empresária não tem um produto físico, mas ele tem um escritório de contabilidade, ou um escritório de engenharia, ou ele presta serviço em tecnologia, ou ele tem uma consultoria financeira, não importa. E eu digo, um ótimo ponto de contato com o cliente para você embalar muito bem o seu serviço é na sua proposta comercial. Uau. Por isso que a proposta ela tem que estar bem feita, bem desenhada. E aí um componente fundamental é o seguinte, é você só enviar a proposta, né, a partir do momento que você apresenta a proposta junto. O que eu quero dizer com isso? Aquela regra fundamental, não digo preço antes de mostrar valor. Então tem muita empresa que, por exemplo, uma gráfica, as pessoas ligam lá e falam assim, me manda um orçamento que eu quero 1000 cartão de visita, ou 1000 folder. A gráfica vai lá, sai correndo e faz um orçamento e manda um orçamento. Aí chega o final do mês, a gráfica vê, caramba, mandei 1000 orçamentos, fechei 20. Tô com a conversão muito baixa. Por quê? Você está mandando um orçamento. Para de mandar orçamento, começa a mandar proposta. O que significa na prática? Eu te mando, mas espera aí, deixa eu te fazer algumas perguntas, deixa eu entender a sua necessidade. Porque eu vou compor uma proposta customizada que talvez você vai gastar até menos que você está imaginando, ou talvez um pouco mais, mas você vai ter muito mais retorno, porque boas decisões não são baseadas em preço, são baseadas em retorno. Aí você monta a proposta e você fala, eu preciso de 5 minutos para te apresentar ela. Porque apresentando a proposta, você vai agregando valor, logo você está colocando essa embalagem na sua proposta e isso brilha mais nos olhos, nos ouvidos e tende a impactar na percepção de valor daquele potencial cliente para ele comprar de você, né? Perfeito. Então, assim, a embalagem é uma coisa muito poderosa. Perfeito. Eu lembro que uma vez eu fui na Pets comprar um remedinho para carrapatos para minha cachorrinha, que é a Clo-Clo, né? Porque a Chloe, ela tinha ido para Doverlândia pela primeira vez. Onde que é Doverlândia? Doverlândia, lá no interior de Goiás. Como Legal. a gente diz no Goiás, é uma currutela. Já ouviu falar essa expressão, Gil? Já demais. Eu fui seu vizinho muito tempo. É verdade, você é goiano, né? Pô, toca aí, cara, conterrâneo, nós, tá explicado. O cara é alquimista da inteligência, é cabeçudo desse tanto, não porque a cabeça é grande, mas porque tem conhecimento demais, né? Por quê? Goiano, olha lá, ó, gente, eu digo, quem nasceu em Goiás tem um diferencial a mais. Quem não nasceu em Goiás, corre atrás, tá tudo certo. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, eu tenho uma fazenda com a minha mãe lá em Doverlândia. Eu levei minha cachorrinha lá, que é a Clo-Clo, né? E a Clo-Clo voltou cheia de carrapato. Fomos na Pets, o veterinário falou, ó, ela ainda não pode tomar injeção, mas vai lá e compra um remédio para carrapato que eu passo nela, que em poucas horas os carrapatos vão caindo, vão morrendo. Aí eu lembro que eu olhei, né, lá na gôndola, várias opções, e eu peguei o produto, a opção para resolver a minha dor, que tinha a embalagem que mais me chamou a atenção. E um outro ponto curioso também, que é um aprendizado para todos nós empreendedores, eu peguei o produto mais caro. Uau. Ou seja, o preço, ele cria uma percepção ou não de valor. Sim. Se eu te falar assim, né, Gil, você tem uma cirurgia para fazer, cara. Eu vou pagar a cirurgia para você, tá? E tem um médico que cobra 10 mil e tem um médico que cobra 100 mil. Qual médico você vai querer? Pois é. Qual O que melhor. você- O melhor geralmente é o mais caro, né? Exatamente. E quando os dois têm o mesmo preço, qual que vai vencer? Depende de vários fatores. E num supermercado? Qual que é a sua opinião? Qual vence? Lá no supermercado, se a gente está voltando na maionese, Ah, 3 maioneses, eu não tenho nenhum tipo de referência de branding, de marketing na minha cabeça. Porque eu não tenho nem celular, nem TV, nem jornal, nem pessoas. Qual que eu escolho? Você falou a embalagem. Outra pessoa em casa pode ter pensado o preço. Tá, mas e quando os preços forem iguais? Uma hora ou outra você vai chegar na embalagem, não tem jeito. Não, e essa questão assim, por que eu pensei em embalagem? Porque eu sou um público A. Sim. Então, preço não é um critério para mim, Sim. né? Pela minha condição financeira. Sim. Então, tem isso, né? A gente tem que Sim. saber com qual público a gente está lidando. Isso. Mas Eu tenho uma grande inspiração, o Marcos, nesse mundo do marketing. Chama-se Fred Gelli. Ele, na verdade, é um designer, né? Ele é dono da Tátil, da Cria, que é uma grande agência aqui de São Paulo. São grandes agências. E ele me ensinou que a primeira coisa que a gente precisa de um produto é amor. Primeira coisa, número 1. Quando você vai dar sua palestra, quando você vai dar seu curso, quando você vai colocar um produto numa gôndola de supermercado, você tem que fazer isso com total amor. Segunda coisa, processo.
tem que ter processo. Quando as embalagens são bonitas, os preços são iguais e eu não tenho referência de marketing, o que vai diferenciar são os argumentos na